Romanos 5, a partir do versículo 12. O pecado entrou no mundo por meio de um homem. O mundo inteiro foi atingido por causa do pecado de um homem. Versículo 15 de Romanos 5. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é maior. E por meio da graça de um só homem, que é Jesus, Ele dá a salvação a muitos. Êxodo capítulo 1. Por favor, se você quiser acompanhar aqui, fica à vontade. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com este povo, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Os egípcios puseram sobre eles, ou seja, sobre o povo de Israel, maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os seus assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, que guardastes os meninos com vida? E elas disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vivas, ou seja, vigorosas, fortes, e já têm dado à luz os filhos antes que a gente chegue até elas. Resultado: Deus fez bem às parteiras, ou seja, as abençoou, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Deus lhes estabeleceu casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Diga misericórdia.
eu tive que ler a história toda, desculpe se isso te incomoda, para que você tenha uma noção, um rumo da mensagem. Que Deus possa falar aos nossos corações. Pode se assentar, querido irmão. Eu quero falar com vocês sobre o povo de Deus em terra estranha. O povo de Deus em terra estranha. Esse povo é o povo escolhido por Deus para que através desse povo viesse o Salvador, Cristo, o Messias, viria e veio dessa família, desse povo. Deus os escolheu desde Noé, através de Sem, que veio Abraão, que veio Isaac, que veio Jacó. E de Jacó, você leu no capítulo 1, nos primeiros versículos, estes são os que descenderam de Jacó. Então aqui há um plano de salvação. Esse povo está no Egito para se cumprir o que Deus disse a Abraão em Gênesis 15. Os seus descendentes vão descer ao Egito, vão se multiplicar, e depois eu os tirarei de lá com mão forte, e os estabelecerei numa terra que mana leite e mel. Essa é a terra da habitação de Israel, e no tempo certo Jesus, o Salvador, nasceu. Quais são as lições que a gente tem para aprender com essa história que lemos aqui, de 22 versículos? A primeira lição é a lição da conexão. Conexão com o quê? O Êxodo está conectado ao Gênesis. Por isso que eu sempre peço que os irmãos leiam a Bíblia, começando do Gênesis e terminem no Apocalipse. A gente não pode estudar a Bíblia como se a Bíblia fosse uma caixinha de promessas, que você pega um versículo, pega uma porção, gostei desse, esse eu não gostei, você puxa lá, tu filho do diabo, sangue de Jesus tem poder, aí tu guarda, não é comigo não. Aí você vai selecionando umas melhores partes. A Bíblia não funciona assim. A Bíblia é um livro de redenção, que revela que somos pecadores, caídos, dependentes da graça, mas apresenta um plano de salvação, que pela fé em Cristo, o homem pode ser salvo. Então, quando você chega no Êxodo, de repente fala assim: estes são os nomes dos filhos de Israel. Que Israel? Que entraram no Egito com Jacó. Que Jacó? Por quê? Porque a Bíblia é uma história continuada. Então, estes são os filhos de Jacó, que nasceram em Gênesis. Quem é Jacó? Tem a história dele lá no Gênesis, a partir do capítulo 25. E tem uns nomes citados que a maioria das pessoas só conhecem como nome de tribos, mas são nome de pessoas. Rúben, Simeão, Levi e Judá eram filhos de Jacó. E esses filhos de Jacó criaram famílias, que são chamadas de casas ou gerações. Assim, o nome da tribo recebia o nome de cada filho de Jacó, pois era o plano de Deus que eles se multiplicassem, se tornassem uma nação, e deles viessem o Salvador do mundo e as Escrituras sagradas. Eles estão em terra estranha, mas o nome é citado. Cada nome uma história, cada nome uma característica, cada nome um perfil, cada nome uma família, obrigado, cada nome um futuro, cada nome uma personalidade. Estão em terra estranha, mas eles têm identidade. E o texto faz algo lindo no versículo 5. Todas as almas que descenderam de Jacó foram 70 almas. Mais uma vez, o Gênesis está conectado aqui. O capítulo 1 do Êxodo é um resumo do final do Gênesis, porque lá em Gênesis 46, 27, fala sobre essa quantidade de pessoas que entraram no Egito. Então, mais uma vez, é a lição da conexão. Êxodo está conectado a Gênesis. Quando eu chegar em Levítico, se a gente for estudando assim, do modo lectio contínuo, que é o livro da Bíblia por inteiro, você vai captar mais Levítico por causa de Êxodo. E o autor faz isso de propósito, porque Moisés jamais imaginaria que tu ia ler Gênesis 1 na segunda, Apocalipse 22, na terça e Mateus 1 na quarta. Ele nunca imaginou que tu ia fazer isso. Então é uma história continuada. Os nomes dos que desceram no Egito
são estes. Foram 70 almas que desceram com Jacó ao Egito. Essa menção de 70 aqui é uma forma superlativa de 7. Por quê? Porque representa plenitude. Sempre que você vê os 70, principalmente no Antigo Testamento, tem uma conotação positiva. O povo de Deus no Egito tem uma conotação positiva. Em que sentido, você pergunta? No propósito, serem preservados através de José, pois a fome havia invadido a terra, isso é positivo. Se multiplicarem, estabelecerem famílias e serem a representatividade de Deus numa terra idólatra, isso é positivo. Então ele os arredonda para o número de 70, porque na ilustração hebraica, na memória hebraica, o 70 é o número de plenitude. Perceba, 70 foram o número de palmeiras que deram refrigério para eles no deserto. Êxodo 15, 27. 70 foi o número dos anciãos que subiram com Moisés, no Êxodo 24, até a presença de Deus. 70 homens profetizaram para consolar Moisés em Números, capítulo 11. Deus está indicando, inspirando Moisés a dizer, foram 70 almas que desceram ao Egito. Deus programou a quantidade que desceria ao Egito. Deus programou o entendimento deles, porque no entendimento deles, o 70 é um número de plenitude positivo. Esse número arredondado que desce ao Egito na quantidade de 70, revela que Deus tinha um plano completo, um plano perfeito, um plano que, apesar das dificuldades, no final, daria tudo certo. Alguém serve a esse Deus? É isso aí. Então, em primeiro lugar, nós temos a conexão. Se você fizer isso na Bíblia Sagrada, você percebe essas conexões. A Bíblia, ela é como uma catraca cheia de engrenagens que vão se desenvolvendo. Você vai lendo e vai dizendo, estou entendendo, sim, estou entendendo. Aí chega lá no Apocalipse, você dá um glória a Deus bem alto, porque você percebe que apesar das quedas, das misérias, dos fracassos, há um Deus que não perde o controle, que está sentado no trono e que tudo caminha para um fim glorioso. E a igreja será eternamente vitoriosa em Cristo. Segundo lugar, primeira lição é a lição da... Me estressa não que eu jogo água. A primeira lição é a lição da... O Êxodo 1 está conectado ao... Gênesis, é isso aí. Segundo lugar, já está anotando para pregar, né? Segundo lugar, a contenção. Contenção. Primeiro, conexão. Segundo, contenção. Por quê? Se não, veja, versículo 1, esses são os filhos, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua família. Aí do 2 ao 5 cita os nomes dos que já estão se tornando tribo, e depois diz assim, José, porém, estava no Egito. Versículo 6, sendo, pois, José, e não tem como falar de José sem tocar política, estado, família, tá, gente? Se tiver alguém que se incomode, eu não tenho como fugir do texto, está escrito, eu preciso fazer a aplicação. Sendo José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, Israel se multiplicou, se fortaleceu, encheu a terra, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. E o pesquisador, cadê o nome do camarada, meu Deus do céu? É John Gondgay, falou que essa expressão não conhecera, não é não conhecia, não conhecera José, não foi um lapso, não foi algo do acaso, não, ele rejeitou conhecer José, ele rejeitou saber a história de José, ele desprezou o fato de alguém fora do Egito
ser um grande líder no Egito. Pesquisadores dizem que esse novo faraó que surgiu, que não conheceu José, é alguém que desprezou toda a história do Gênesis conectada a José, Egito. Ou seja, foi um golpe. Um camarada invade, assume o reino no Egito, e no Egito, rei é chamado de Faraó, porque Faraó não é nome, é título. Então, um camarada que despreza toda a história do governo no Egito, que trouxe a prosperidade para o Egito e diz: agora a administração é toda minha. Ou seja, onde está a contenção? Que na verdade é o fim da contenção. A contenção é José. E o fim da contenção é a morte de José. Por quê? Com a chegada da nova administração presidencial, com a nova dinastia no Egito, aqueles que tinham certas posições no Egito foram sendo desprezados. Tinham parentes de José liderando em altos postos no Egito. Esse faraó que despreza toda essa história, arranca todo mundo. Enquanto José governa, você não viu o povo de Deus sofrer como sofreu na morte de José. O Zé morrer, vem a praga e faz o povo de Deus sofrer. Entenda que há pessoas em posições políticas que não estão lá porque são perfeitos. Eu não estou tratando aqui do assunto de pastor virar político, que para mim é se rebaixar. Eu estou dizendo aqui, há homens que estão em posições governamentais, estão em portais de onde fluem leis que podem servir de contenção. Existem homens, existem mulheres que não estão lá porque são conservadores. A igreja é conservadora. Estão lá por permissão divina. Paulo explica isso explicitamente em Romanos 13. Foram autoridades estabelecidas por Deus. O próprio Deus que permitiu o faraó perseguir é o próprio Deus que permitiu José ser um instrumento de contenção. Então existem alguns países que, por causa de uma postura até não política e não polida de alguns líderes, é que a ideologia de gênero não domina, é que o aborto não domina, é que a criança com 7, 8 anos de idade ainda não pode decidir se vai retirar o seu órgão genital ou não. É homens de contenção, não por perfeição. Enquanto José está lá, ninguém sobe, ninguém invade, e o povo de Deus está de boa. José morre, é o fim da contenção. Aí começa a angústia, começa a perseguição. A idade de ouro passou, os louros conquistados pelo governo de José ficou para trás. E agora nós temos uma terceira lição. Primeiro, conexão. Segundo, o fim da contenção. Agora nós temos o quê? A multiplicação. A Bíblia diz que José morre no versículo 6. Aí chega o versículo 7. Os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, se multiplicaram e foram fortalecidos. José morreu, mas a promessa estava viva. José morreu, mas a bênção estava viva. Por quê? Porque quando você lê Gênesis 1, pegue essa pelo amor de Deus, Deus disse para a criação se multiplicar. Deus disse a Adão antes do pecado: se multiplique, frutifique, aumente e encha a terra. Gênesis 1, já ouviu isso? Sim ou não? Deus disse para multiplicar, frutificar e encher a terra. Olha a conexão com Gênesis de novo. Quando você chega em Êxodo 1, a Bíblia diz no versículo 7: Israel frutificou, aumentou, multiplicou e a terra se encheu deles.
Claro que a terra aqui é país, mas no hebraico, eu tenho que dar uma lida no hebraico, porque eu estou lendo o Antigo Testamento, que originalmente veio do hebraico, a palavra para país e terra é a mesma coisa. Então, Israel está cumprindo à risca a bênção de Deus de antes da queda, de Gênesis 1. Multiplicar, frutificar. Multiplicar está ligado à quantidade, frutificar está ligado à qualidade. Ou seja, eles não apenas tinham muitos filhos, eles tinham filhos fortes e bonitos. Tinha qualidade, tinha capacidade para trabalhar, para se desenvolver. Isso se chama bênção de Deus. Irmão, José morre, acabou a contenção, mas a multiplicação está lá. As mulheres fazendo filhos, e a bênção de Gênesis 1 estava sobre ele. Não que tu tem que encher a terra, tá? Cada um casa aí, faz um filho, cada um faz 2 filhos, não precisa fazer 20 filhos não, só se tu tiver condições mesmo. O que eu estou dizendo aqui é que nós estamos numa época primeva do mundo, e a bênção de Deus sobre eles envolvia a multiplicação para gerar respeito onde eles chegassem. Até porque eles não foram originalmente chamados para guerrear, não, mas para representar Deus na terra. Então eles cresceram tanto, se multiplicaram tanto na terra do Egito, que o faraó, filho do cão, disse: peraí, a gente tem que acabar com eles. Mas o que faraó não sabia é que é Deus quem está permitindo a multiplicação. Para quê? Para que Israel incomode os egípcios. Para que Israel, eu estou certo mesmo. Para que Israel incomode os egípcios. Quando Israel incomodou os egípcios pelo crescimento, o incomodado vai querer incomodar. Leão ferido quer ferir. Tu vem para cima, tu apanha. Bateu, leva. Se Israel está multiplicando e enchendo na terra deles, igual a Europa está sendo invadida por outros países e eles nem perceberam, e os árabes já dominaram tudo. Em vez de ter filho, eles são mãe de pet. Aí eles chegam lá e faz 6, 7, 8 filhos, já estão dominando as escolas, todos os portais do país. Israel se multiplicou, começou a encher a terra do Egito. Deus está no controle. Deus disse que eles se multiplicariam. Como eles cresceram, o Egito disse: vamos bater de volta. Quando o Egito começa a bater, é aí que no Êxodo 3, é outra mensagem, eles vão se lembrar: Senhor, tira nós daqui. Se eles não se multiplicassem, o Egito não se incomodaria. Se o Egito não se incomodasse, os egípcios não os incomodariam. Se os egípcios não os incomodariam, eles não lembrariam de orar dizendo: Deus, tira nós daqui. Já estavam idólatras. Essa foi a luta de Moisés com eles no deserto. Lembra que eles tinham saudade do Egito? Lembra que Moisés passou uns dias lá conversando com Deus? Quando desceu, já tinha o bezerro de ouro. Onde esse povo aprendeu a fazer bezerro de ouro? Se Abraão nunca ensinou ninguém a fazer bezerro, nem Jacó, nem Isaac. No Egito, eram deuses do Egito. Ou seja, o próprio Deus viu que eles estavam se adaptando demais àquela terra. Então Deus gerou o aumento gerou perseguição. A perseguição fez eles orarem. Deus levantou Moisés e os tirou do local que estava fazendo eles se esquecerem da promessa de Deus. Então, Deus está no controle tanto da multiplicação, como no controle da perseguição, que é o nosso penúltimo tópico. Só falta mais um, que já está tarde. Esse novo faraó agora, olha a inteligência desse líder, irmão. Olha a inteligência desse líder. Ou seja, é um estilo bem populista. Porque tem gente que é popular, mas não é populista. E o estilo populista, já que a gente está chegando numa época de eleição, é aqueles que se dizem ser do povão e que a moral é tudo do povo, mas é mentira, porque quer se multiplicar em pobreza, em escravidão. Fica honrando o povo com suas mentiras. Olha o que esse faraó fez. Olha o que ele diz no versículo 10. Usemos sabiamente para com esse povo. Irmão, ele não diz: eu, o faraó, vou usar de estratégia. Não, ele chama o povo. Vamos usar de sabedoria. Ele está envolvendo o povo contra Israel.
Israel, para que esse povo não se multiplique. E o que fizeram? Aumentaram o tributo no versículo 11, afligir o povo com suas cargas, ou seja, se trabalha 10, vai trabalhar 20 e não vão receber nada. Vão construir nossas cidades, ele estava dizendo, quanto mais vocês trabalharem, vocês vão ser escravos e vocês não vão dar conta de gerar mais filhos. Logo assim, vocês param de crescer. Versículo 13, os egípcios fizeram servir aqui é escravidão, os filhos de Israel com dureza, sem nenhuma condição de vida. 14, assim lhes amargaram a vida, mas olha o resultado, diz o texto, quanto mais os faziam servir, versículo 12, perdão, quanto mais os afligiam, mais se multiplicava e mais crescia. Mais afligiam, mais crescimento. Mais aflição, mais desenvolvimento. Meu Deus! O que está explícito aos nossos olhos? É que mais crescimento trouxe mais perseguição. E o aumento da perseguição gerou o aumento naquele povo. Isso fez os egípcios temerem. E agora? Ele criou uma nova estratégia para a gente caminhar para a conclusão. A nova estratégia é, quando os meninos estiverem nascendo e as parteiras estiverem ajudando as hebreias, está nascendo, está chegando, olha só, é um menino, esmaga a cabeça, aperta o pescoço, ou mete a faca por trás, mas faz alguma coisa. Se for homem, mata, porque eles vão se multiplicar, e se vier guerra, olha só, se vier guerra, vão se juntar ao inimigo e lutar contra nós, versículo 10, eles vão pelejar contra nós. Não, irmão, não precisou disso. Êxodo 14, o Senhor pelejou por eles, o Senhor pelejou por eles, aleluia. Então Faraó disse, parteiras, pois não, meu senhor, quando tiver nascendo o menino, mata o menino, fechado. E aí a última lição é o quê? Provisão. Só ouviu glória da Luana e o aleluia daqui, provisão. A conexão com Gênesis, a contenção foi José, a multiplicação gerou perseguição, mas na perseguição, Deus gerou provisão. O que foi que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu aqui foi o seguinte: Sifrá e Puá disse, vou matar o menino nunca, vamos matar o menino não. E aí quando sabia, ó, tem uma hebreia, tá parindo, tem uma hebreia, tá ganhando nenê, ela bora correr para ajudar a hebreia. Quando elas chegavam lá, o menino já estava a outra tá parindo lá, e elas corriam, chegava lá, o menino já estava era uma loucura. Elas não deram conta de ajudar as hebreias, mas quando elas pegavam o neném, elas poderiam matar, elas poderiam tirar a vida do bebê. Era a ordem do rei, e elas não mataram. O rei ficou sabendo. Por que vocês deixaram os meninos com vida? Versículo 18, elas responderam no 19, é que elas são mais fortes do que as mulheres egípcias. Muita coragem de falar isso para o rei. Como assim mais forte que as mulheres egípcias? Quando a gente chega lá, o neném já nasceu. Como é que mata? Aí está todo mundo olhando para nós, seu rei. Mas a Bíblia diz que elas não fizeram aquilo porque desobedeceram ao rei e temeram a Deus. Colocaram a vontade de Deus, a palavra de Deus, acima do plano do rei. Esse plano satânico ainda está de pé. Mata na hora do parto, mata na infância, mata enquanto é uma página em branco. Suja essa criança, não coloca os princípios bíblicos nela, aborte o bebê. O mundo está dentro de um plano satânico contra as crianças, contra nossos filhos. Mas o que Deus faz? Deus é provedor. Deus proveu um novo escape. Quando eram 70, quem Deus levantou? José.
E José conteve a indiscriminação. Mas agora que são muitos, Deus levanta 2 mulheres. Era para se mandar glória, eu vou repetir. Quando eram poucos, Deus levantou um homem, é nós, o Zé. Mas quando eram muitos, Deus disse, um homem não dá conta, eu vou levantar 2 mulheres. A estratégia delas, a sabedoria delas, o temor delas, porque elas têm acesso onde o homem não tinha. Essas mulheres tinham acesso ao parto, essas mulheres tinham habilidade de escape que homem não teria, e elas tiveram uma coragem extraordinária, temeram a Deus. Eu te pergunto, como é que elas conhecem a Deus? Pelo povo de Israel que está sofrendo lá no Egito, irmão. Deus está sendo revelado a elas. Então, eram 70, Deus levanta José para protegê-los da indiscriminação. O Zé morre, se multiplicam, o rei diz, mata do parto. Elas temem a Deus, mas não temem o rei. Segundo lugar, Deus, o mesmo Deus que agiu através de um homem, também agiu através das mulheres. Deus, através de um homem rico, gerou o livramento. E através de mulheres pobres, escravas, também gerou livramento. Terceiro, José foi a providência para evitar a morte pela fome, através da seca. Elas foram a providência para fazê-los escapar da morte desde o nascimento. Eu imagino elas olhando para cada mãe e dizendo, vai crescer, seu filho vai crescer, seu futuro não vai morrer. Deus já está abençoando vocês. Aleluia. José, agora, essa aqui mexe comigo. José foi uma providência do contato entre o Estado e a família, o governo e o patriarcado. Só que elas geraram o escape contra o governo. José é o governador do Egito. José comprou o Egito para o governo, numa aliança entre Estado e patriarca. Quem? Jacó, o patriarca, com a família da fé. Toda a família de Jacó envolvida no governo, Estado, família. Enquanto o governo diz o que beneficia a família, José está lá, Jacó está lá, é nós. Parceria. Parceria é a melhor aliança entre governo e igreja. O que passar disso é complicado, irmão. Igreja dominar o Estado, teocracia, não dá muito certo. Isso já passou, era lá do Antigo Testamento. Estado dominar ou Estado servir a igreja, constantinismo, ou seja, o Estado serve a igreja e a igreja se submete às leis do Estado. Foi o que Constantino fez. Nós o governo ajuda a igreja, mas a igreja fala o que a gente quer falar, batiza quem a gente quiser batizar, faz o prega o que a gente quiser que ela pregue, e isso não deu certo. Agora, é isso que está acontecendo com José, os patriarcas, Jacó e o Egito. Enquanto vocês protegem a família, nos deixam cultuar, continuar com o nosso Deus, a gente tem parceria. Mas agora o governo está dizendo, mata os filhos dos servos de Deus. O governo está dizendo, pratiquem o genocídio, peguem todos os meninos e matem no rio, afogados, deixem viver só as meninas. As mulheres disseram, aí governo, a gente não te obedece. Então entenda, José é provisão de Deus em parceria com o governo. As mulheres são provisões de Deus contra o governo. Atos capítulo 5, versículo 29. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se o governo vai contra a palavra, nós também vamos contra o governo, irmão. Se Frá e Puá disseram a vida acima da lei, a vida acima do governo, o temor a Deus acima do temor aos homens. Glória a Deus.
Resultado. Olha como Deus é maravilhoso, irmão. Resultado. Versículo 20. Deus fez bem às parteiras. Diga, Deus abençoou Cifrá e Puá. Olha o nome das suas filhas aí. Misericórdia, né? Tem gente que quer botar o nome nos filhos só porque é bíblico. Não, irmão, tem nome bíblico que é feio. Deus as abençoou, e o povo se aumentou e se fortaleceu. Olha o 21. Ô Sabrina, dá para pôr o 21? Olha o versículo 21. 20 mais 1, 1 mais 20. Ó, e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, só vocês. Ele estabeleceu lhes casas. Aleluia! Isso aqui, casas na linguagem hebraica, sabe o que é? Famílias. Elas não engravidavam, elas não casavam, elas não prosperavam, elas faziam vários filhos nascerem, elas viam famílias crescendo e a delas nunca. Mas quando elas foram bênção para o povo de Deus, aleluia, Deus disse: a bênção que você foi para o meu povo, eu faço vir sobre vocês. Irmão, é por isso, irmão, que eu tenho um prazer em ofertar na casa de Deus. É por isso que eu tenho prazer em ajudar os que de verdade necessitam. É por isso que eu acredito na igreja, porque quem ama a igreja recebe as bênçãos do Deus da igreja. Essas mulheres ajudaram famílias a chorarem menos. Essas mulheres evitaram lágrimas. Essas mulheres evitaram enterros precoces. E Deus as recompensou. Glória a Deus. Viu? Foi doido. Então vou tomar dos dois para não ficar triste. 1, 2. Pastor Eliseu só bebe água em copo chique. Fuxico gospel. Antes que Israel... Cadê o fundo musical? Tava bonito. Toca lá, filha. Ela desviou. Eu gostei que tu parou para ouvir a palavra. Isso é bom. Isso é bom. Olha a conclusão. Antes que Israel se tornasse uma potência para abençoar o mundo, Deus usou poucas pessoas para ajudá-los. Sim ou não? Vou fazer uma pergunta só para quem está ligado. Israel multiplicou? Aumentou? Encheu a terra? Quantas pessoas Deus usou para dar livramento a eles? 3. José, e depois Cifrá e Puá. Agora, esquece José, que José foi uma bênção quando eles eram 70. Quando eles se tornaram milhares, Deus usou 2. Interessante isso, pastor Leandro. Eles são milhares. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para a Luana lá em casa. Falei: se tu pegar, o povo pega. O que é mais fácil? Milhões abençoarem 2? Ou 2? O que é mais fácil? Milhões abençoarem 2? Ou 2 abençoar milhões? O que é mais fácil? Milhões abençoar 2? Ou 2 se esforçar, lutar para abençoar milhões? Milhões abençoar 2 é mais fácil, sim ou não? E Deus faz o inverso. Deus usa as 2 para abençoar milhões. Deus me disse, enquanto eu meditava nessa palavra, estava mandando mensagem para o Juan: vá para o culto, Juan. Por quê? Porque nós queremos ser alguém abençoado por muitos. E Deus diz: não é assim que eu trabalho. Eu começo usando você, que é alguém, para abençoar muitos.
É aqui, irmão, que está o peso do Evangelho. É aqui que está a mudança do Evangelho. E não tem como não terminar em Cristo, porque eu vou terminar com uma pergunta para você sair daqui pensando pelo menos nela. Romanos 5, a partir do versículo 12. O pecado entrou no mundo por meio de um homem. O mundo inteiro foi atingido por causa do pecado de um homem. Versículo 15 de Romanos 5. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é maior. E por meio da graça de um só homem, que é Jesus, Ele dá a salvação a muitos. Eu te pergunto, você é Adão? Você está ligado a Adão, que é uma maldição para muitos? Ou você se conecta a Cristo, um só, que vai abençoar a muitos? Ainda que muitos não reconheçam sua chamada, ainda que muitos não tenham os olhos abertos para a unção de Deus na sua vida, para seu talento, para a sua capacidade, você precisa olhar para Jesus e dizer: como Cristo, eu serei um que vou abençoar muitos, porque maior é aquele que está em mim. Antes que Israel abençoasse o mundo sendo milhões, Deus levantou duas para ser uma bênção para tantos. Se você estiver em Cristo, ainda que a maioria nem saiba, Deus sabe. Deus sabe. E outra coisa, quem sabe elas não saberiam ou não souberam que a história delas estaria aqui. Você percebeu que apenas o nome de quem temeu a Deus está no Êxodo? Faraó não é nome, é título. Mas o nome de José está aqui, Sifrá está aqui, Puá está aqui. Porque história para Deus é aquela que ajuda o povo de Deus, que é bênção para a igreja. Fica em pé comigo dando glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Por causa do Senhor, a salvação é ofertada àquele que reconhece que é miserável, pobre, cego e nu. Por causa do Senhor, temos acesso ao santuário celestial. Por causa de um, o pecado entrou no mundo, trazendo a morte a todos os homens. Mas a graça de Deus fez com que, por causa de um, a graça alcançasse todo aquele que crê. Levanta, Jesus, mais Josés. Levanta, Jesus, mais Sifrá e Puá. Aquelas que amam a família, aquelas que amam o seu povo, aquelas que temem a Deus. Gera isso em nós. Temer a Deus, honrar a Deus, acima das ordens humanas, acima dos desejos humanos. Mesmo debaixo de pressão, elas se deixaram ser usadas pelo Senhor. Faz de novo, Jesus, em nós e através de nós. Amém.